Gente, bom dia, sejam bem-vindos. É uma grande honra, é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, hoje vai ser meu dia de ler o provérbio. A gente vai. Eu vou ler o provérbio número 15. Gostaria mais uma vez de, né, dizer que é muito importante. Todos os vídeos estão de uma qualidade excelente. Todas as pessoas estão de parabéns. Acredito que o Espírito Santo tem utilizado muito cada um de nós. Mais uma vez, eu acabo assistindo em replay todas as pessoas. Então, fica também aquele abraço e aquele pensamento especial para as pessoas que vão assistir isso aqui depois. Sabemos que, segundo as rotinas de cada um, às vezes é um pouco difícil, às vezes é pouco provável que a gente esteja presente, mas eu gosto de uma frase da pastora Tânia Teresa, mais uma vez, que diz que no mundo espiritual não tem fronteiras, não tem fronteira geográfica, não tem fronteira de tempo. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, você é capaz de sentir, né, a presença de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de ir além das leis da física, né? Deus é eterno, a sua palavra é eterna, a sua palavra é perfeita, porque o Verbo se fez carne. E tudo que está na Bíblia serve para nos guiar, para nosso aprendizado, para que a gente não tropece, para que a gente realmente viva uma vida em retidão, com temor e com tremor ao Deus vivo, né? E Provérbios é justamente isso. É, São conselhos, né? Até para uma pessoa que não tem essa fé, só de ler Provérbios poderia viver uma vida com muitos conselhos de sabedoria, aplicando esses versículos, poderia ter uma vida muito próspera em vários sentidos, tanto no sentido material, quanto no sentido da alma, de um bem-estar psicológico, é, de não trazer para si problemas. É realmente um livro cheio de sabedoria, tá bom? Então hoje a gente vai dar continuidade e eu vou começar a ler Provérbios 15. Mas antes de ler o Provérbios 15, vamos fazer uma oração, porque é sempre bom fazer uma oração antes de ler a palavra, para que a gente possa ir além da letra e para que realmente a palavra possa tocar a nossa vida e ter aquele significado especial que só o Espírito Santo é capaz de dar para a gente, para que as palavras penetrem o nosso coração e que a gente consiga realmente tirar proveito dela e aplicar isso na nossa vida, que é o mais importante. Porque são tempos em que a gente tem muito conhecimento, em que tudo está à disposição, todo tipo de conhecimento está à disposição. A gente muitas vezes sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, e às vezes, mesmo o que a gente quer fazer, a gente não consegue. Então, é só o Espírito Santo para trazer essa aplicabilidade específica na nossa vida, tá bom? Amém, amém, Maria José. Então vamos lá. Pai, estamos aqui na Sua presença, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. É muito bom, Senhor, ter o privilégio de viver em um país próspero, de viver em um país que somos livres, Senhor. Somos livres para buscar o Teu nome. Temos liberdade de culto, meu Deus. Não somos perseguidos como foram os primeiros. Não somos perseguidos como são muitos cristãos no resto do mundo. Temos a liberdade, meu Deus, e a responsabilidade de, além de buscar a Sua palavra, de verdadeiramente lutar, de se levantar nesses tempos difíceis, tempos de ideologias, tempos de tempos escuros, Senhor, tempos em que as mídias, os rádios, os professores e toda máquina milita contra a sua vontade, contra a sua palavra, meu Senhor. Que a sua palavra mais uma vez possa nos dar o alimento, possa nos dar o conhecimento e possa nos dar a sabedoria para se posicionar de forma correta, meu Senhor, para que possamos ser luz para esse mundo, para que possamos espelhar a sua glória e para que possamos ajudar nessa grande colheita, pois os campos estão alvos, Senhor, e queremos realmente participar dessa colheita, trazendo para você, meu Deus,
outras pessoas que se libertarão, que terão uma vida transformada, meu Senhor, pela Sua palavra, pela Sua ação, pelo Seu amor, porque fomos alcançados, Senhor, pela Sua misericórdia. Entendemos que somos também corresponsáveis para fazer com que outros alcancem essa mesma misericórdia, esse mesmo amor e possam ser libertos e verdadeiramente feliz, esperando, Senhor, a vinda do Seu Filho Jesus Cristo e aceitando Ele como único Senhor e Salvador. Nós oramos, meu Deus, para que essa, essa nossa intenção seja realizada com sucesso e que cada um aqui nesse grupo tenha a vida abençoada e que seja semente de um para 30, de um para 60, de um para 100 e até de um para 1000, meu Senhor, que possamos cada um de nós trazer muitas almas para o teu reino, meu Deus, para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus e para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Então, vamos começar o provérbio 15. A resposta suave afasta a ira, mas a palavra grave atiça a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu vou fazer um pouco de comentário enquanto a gente lê, tá bom? Isso eu acho muito importante. Por exemplo, eu vou ler talvez um versículo, ou uma frase que me toca muito é: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu acredito muito no mundo espiritual. Eu acredito que tem anjos e demônios, e tem mesmo Satanás e Deus, que brigam e militam por cada um de nós. Como Paulo diz, né, que a verdadeira luta é contra principados e potestades. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência no mundo espiritual. Quando a gente faz alguma coisa ruim aos olhos do Senhor, a gente acaba dando legalidade, é, para os espíritos ruins, para demônios, porque a gente não está vivendo uma vida reta. O Senhor protege aqueles que buscam a santidade e que vivem em retidão. Se você começa a roubar, se você começa a destruir pessoas ou a fazer algo que é mal, é a lei da colheita também. Então, de uma certa forma, o que você vai estar plantando, você vai acabar colhendo. Então, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus, quer dizer que Deus, assim como todo mundo espiritual, por mais que você esteja só, não, você nunca está só. Deus está sempre te olhando. Então, a gente tem que realmente pensar nisso, em qualquer situação. É, Mesmo que ninguém esteja olhando, o nosso caráter não pode mudar. Eu me lembro que eu falei para um amigo, putz, eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele falou, faz de qualquer jeito, ninguém vai saber. Só que a gente vai saber, de uma certa forma, é, a gente não pode cair nessa falácia de que existem coisas sem consequências e que se ninguém souber porque você está sozinho, isso não aconteceu. Isso daí é uma mentira, tá bom? Tudo que a gente faz lança uma legalidade ou pro bem ou pro mal. Verdade, a colheita é obrigatória. Então, vamos tomar cuidado com as nossas ações, com os nossos gestos, com as nossas palavras, mesmo sem que ninguém saiba o que acontece, tá bom? A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Essa frase também me toca muito, porque eu, graças a Deus, sempre que alguém me repreende, sempre que alguém me dá essa instrução, eu avalio o coração da pessoa e vejo se essa pessoa tem boas intenções no coração. Por exemplo, no meu último trabalho, a minha chefa me falava terrível, terrível. Então, ela chegou a fazer quase ofensas, falava de uma forma muito dura, e os meus colegas de trabalho falavam, Bruce, é inaceitável como ela fala contigo. Ela fala assim, isso daí dá processo, isso é harcèlement, isso daí é assédio, assédio psicológico, né, moral.
E eu fiquei quase um ano nessa empresa, aprendi muito com ela, fiz uma amizade com ela. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela era muito dura com as palavras, ela me ensinava muito, e eu via que no fundo tinha uma boa intenção. Ela era como um professor que é muito duro, que é rígido, mesmo com palavras que poderiam ser ofensivas, mas quando você tem a sua identidade revelada, você não precisa aceitar a parte que não te cabe. Se alguém fala pra mim, Bruce, você é um desonesto, você é um canalha. Não, eu sei quem eu sou. É, então, quando alguém, por mais duro que sejam as palavras, tem a intenção de te ajudar, tem a intenção de te instruir, te estar fazendo uma crítica construtiva e realmente te ensina depois, e você vê que tem um cuidado, por mais duro que seja, a gente tem que aceitar. Por que essa pessoa está falando isso, o que que ela espera de mim, onde é que eu estou errando. Então, sempre fazer perguntas, porque é muito importante, inclusive é uma das técnicas de inteligência emocional, é sempre fazer perguntas quando alguém tenta te botar, fazer criar um sentimento em você, tá bom? Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Esses dois versos aqui, falando dos perversos, entre o caminho e o sacrifício, são aquelas pessoas, por exemplo, que podem dar dízimos, mas não têm obediência. Podem fazer ofertas, podem ter obras, mas não têm obediência. Então, o que mais agrada ao Senhor é aquele que ama a justiça e a oração dos retos. Então, ser reto, a obediência é mais importante do que a oferta e do que o dízimo, por exemplo. Então, é muito importante que a gente realmente tenha essa vida em retidão, tenha essa vida em busca de santidade. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. Isso aqui é comum, né? Quando a gente vê que alguém está feliz, a face está feliz, está alegre, está suave. E eu, minha mulher, também não consigo esconder nada dela. Se eu sentir alguma coisa, ela fala: o que que aconteceu? Como é que tá o teu dia? Mesmo sem falar nada. É, porque o pesar do coração, né, logo transparece. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Isso para mim é importante. É aquela questão de você tem pouco, mas você é honesto, você é humilde, você se contenta, você está avançando no ritmo de Deus e você não vai acelerar o passo, de repente fazendo alguma coisa errada, né? Para tentar ter uma condição material melhor, porque ele diz que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Por exemplo, pessoas que pegam caminhos fáceis, que fazem crimes, que traficam drogas, que acabam tendo uma condição mais rápida, mas acabam trazendo muitos problemas com isso. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Mesma coisa, tá falando de humildade, tá falando de aceitar as coisas com alegria no coração, no tempo de Deus. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta.
O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um caminho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. Perdão, é um filho sábio. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem que é destituído, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão é boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está abaixo. O Senhor destruirá a casa do orgulhoso, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presente viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Assim acaba Provérbios 15. É, esse último versículo tem uma frase muito conhecida, né? É, a soberba precede a queda e a honra precede a humildade. Então, nesses Provérbios 15, ele fala muito do contraste entre o perverso e o justo. E duas coisas que vêm com repetição é que Deus não gosta dos pensamentos dos perversos, do caminho dos perversos, é, até mesmo do sacrifício dos perversos. Tudo que vem de alguém perverso, Deus não tem prazer nisso, né? E ao contrário, tudo que vem do justo, tudo que vem do reto, a palavra, o caminho, a vida, os pensamentos, tudo que vem do reto, Deus tem prazer. Então é o deleite de Deus. Então é muito importante, mais uma vez, a gente viver uma vida coerente, viver uma vida de busca, viver uma vida buscando a sabedoria, orando, não pecando, né? Sei que é difícil, mas pelo poder do Espírito Santo em nós, a gente é muito mais forte para lutar contra o pecado. É, um pecadinho, um pecadão, uma mentira, todo tipo de comportamento, entregar o caixa correto, não pegar nenhum tipo de vantagem que a gente sente no nosso coração que é errado, realmente respeitar as leis de um ambiente, respeitar o regulamento e graças a Deus essa palavra tem transformado a gente lá em casa. A mínima coisa, a mínima vantagem que não é devida, a gente devolve. É, até a minha mulher trabalha num restaurante. Até um sanduíche que não dá pra pegar, às vezes o pessoal pega, ela, não, 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 eu quero só o que eu tenho direito, não quero nada mais. Então, a gente realmente, por exemplo, eu antigamente, né, desde que eu cheguei aqui na França, eu sempre comemorei Halloween. E desde o ano passado eu não comemoro mais Halloween. E esse ano também, tinha jogado fora todos os enfeites. E porque assim, tem um Halloween que é bonitinho, né? Fantasiar o filho de abóbora, tudo mais. Mas infelizmente tem o Halloween que é o pessoal se fantasiando de demônio,
já tá botando o osso, já tá botando tudo, já é, homenageando o serial killer, homenageando. Gente, não tem como. Então, a gente tem que se posicionar de mais e mais. A gente segue um Deus vivo que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Eu acho coerente que a gente viva uma vida que honre realmente quem mereça toda a honra. Então, esse é o conselho que eu dou, que, que a gente seja holocausto vivo, que a gente morra para nós mesmos, e que a gente viva para Cristo, para que Ele cresça e a gente diminua. Então, isso passa pelo nosso comportamento, isso passa pelos nossos hábitos, isso passa pelos nossos gestos, isso passa de, de criar esse perfume na gente, um perfume cristão que tem valores firmes, que tem fundamentos firmes, que sabe o que pode e o que não pode fazer, né, para potencializar a sua experiência aqui na Terra e realmente para ser um ponto de referência para outros cristãos. Então, eu terminei aqui. Essa é a minha leitura um pouco desse Provérbio 15. E eu gostaria agora, se quem quiser falar o que vocês acham, por exemplo, dessa história de Halloween, e, né, para trazer um pouco de polêmica aqui para o grupo. Ai, Alguém- quanto a Halloween aí, eu tenho assim, eu nunca participei, sabe? Sempre achei assim, meio bizarro. Porque assim, desde quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, eu não sei, assim, o Espírito Santo, ele vai colocando dentro da gente coisas que você vê assim, que aquilo ali não dá para você se envolver. Eu sei que é uma festa, assim, que todo mundo comemora isso e aquilo, mas assim, tem coisas que não dá para a gente colocar o nosso pé ali, né? E eu sou firme, sabe? Nisso aí um pouco radical, assim, também. Eu nunca quis participar, porque para mim, assim, se eles estão invocando algo ali, o fato de eu me envolver naquilo ali, bom, esse é o meu pensamento, né? Eu penso que eu tô envolvida, tô invocando do mesmo jeito que eles. Eu sei, para muita gente isso aí pode ser uma brincadeira inocente, mas no fundo não é, gente. Existe algo por trás disso daí. Eu penso, né? Acho que foi você mesmo, Bruce, que falou, né? é, Sobre as coisas que são listas, né? Que vem assim, como, tá tudo bem isso aqui, tá? É só uma festinha, coisa, mas não é porque é listo que vai convém, né? Que convém de fazer, né? Se aos olhos do Senhor ele desaprova, então o mundo aprova, mas aos olhos do Senhor desaprova, né? Então vem bem levezinho, né? Vem levezinho assim, como quem não É quer sempre nada, sutil. mas no final tem um viés ali, tem um viés por trás que desaprova aquilo que Deus, que agrada a Deus, né? É igual o Marcelo falou, e a palavra de Deus fala assim, ó, é, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer tudo. Só que por que que eu não vou fazer? Não vai me convir aquilo ali. Não convém para mim que me posiciono como uma pessoa que segue Jesus e que crê naquilo que a palavra de Deus ensina, né? Todas as coisas, a gente pode fazer tudo. Por que que a gente não faz? Porque eu sou livre para escolher. Eu sou livre Sim. para escolher o que eu quero e o que eu não quero fazer, né? Então entra aí a nossa liberdade também, né? Eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, incrível. É, muita sabedoria, me libertou de uma certa forma, achei muito legal. Ele falou que as pessoas que fazem o que querem são escravas, e as pessoas que fazem o que precisa ser feito são livres. E ele falou, por exemplo, assim: se você cresceu na sua vida, se você evoluiu, é porque você não fez o que você quis por muito tempo. Porque o que a gente quer, às vezes, é dormir, é ficar em casa, não querer ir para aula, ou não querer ir para o trabalho tal dia.
mas foi. Não queria engolir sapo, mas engoliu. Então, quando a gente só faz o que a gente quer, a gente é escravo dos nossos próprios desejos e a gente não cresce. Então, às vezes a gente vai fazer uma graduação, tá difícil, tá ali, e às vezes a gente já não quer mais e não sei o quê. E para mim fez muito sentido essa palavra. Então, é, às vezes a gente faz o que a gente não quer. Por exemplo, eu na época só queria jogar videogame. Então, muitas vezes eu fiz o que eu não queria para ter esse desenvolvimento, para ter esse domínio próprio, para falar assim, não, eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí a gente evolui, porque a gente acaba se tornando quem a gente deve ser, quem a gente deveria ser. É, Quanto à questão do Halloween, por exemplo, é engraçado que é na mesma prateleira aonde vende a coisinha fofa, vende a máscara de serial killer, uma faca ensanguentada, uma motosserra, um gancho, um negócio. Tu fala, cara, é uma grande festa para celebrar a morte. Uma vez eu tava aqui em Paris e o cara fez uma decoração num carro que tinha um corpo amarrado com sangue na parte de trás do carro. Cara, tava tão real, tão real, tão real, que podia realmente ser um corpo amarrado com sangue. Sabe, um lençol assim amarrando o boneco? Tava muito real. Eu falei, meu Deus do céu, se alguém matar uma pessoa hoje, botar a mostra num carro amarrado, ninguém vai parar essa pessoa. Porque, tipo, o carro, eu segui o carro mó tempão e não aconteceu nada. Teve uma hora que o carro dobrou, mas a gente ficou muito chocado no meu carro atrás, porque parecia muito real, entendeu? Então, eu acho que assim, graças a Deus, né? Não tô falando que todos devem seguir, não sei também, mas o que tem queimado no meu coração é que eu tenho um posicionamento pra no fundo saber essa coisa vai honrar quem. Se eu botar um funkzão lá em casa, graças a Deus eu não ponho. Mas se eu botasse, isso vai honrar quem? Vai honrar minha família? Vai honrar os meus filhos? Vai honrar o meu Deus? Não, então não escuto. Em E relação, é isso. esse negócio de Halloween, ele é tão interessante porque as pessoas, igual você falou, né, Bruce? As pessoas veem como, às vezes, é só uma festa, é só uma decoração. Mas é uma festa que celebra o Dia dos Mortos, né? É uma festa que celebra aquelas pessoas que já morreram. E quem é que celebra a morte? A não ser o diabo, né? Porque Jesus Verdade. ele mesmo falou: deixe que os mortos cuidem dos mortos. Vamos cuidar de quem está vivo. Vamos cuidar da vida, porque Ele é o Deus da vida. E a gente pode perceber que é uma festa que celebra o que é feio, o que é sanguentado, o que é morto. E o que que de Jesus, o que que Deus ele traz? Ele traz o que é belo. Então, nada que exalta, tudo que exalta aquilo que é feio, aquilo que é morte, não vem de Deus. E a gente precisa ter muito discernimento espiritual, porque, como a gente já sabe, né, nada é neutro no mundo espiritual. Exato. N- Nada é falar assim, ah, isso aqui tá tudo certo, isso aqui não tem nada a ver. Não existe nada a ver no mundo espiritual, não existe. Então a gente tem que ter muito discernimento de, igual mesmo você falou, quem é que eu estou celebrando? Quem é que eu estou prestando culto? A gente não sabe porque a mídia não fala, mas esse dia do Halloween, esse dia de finados, acontece muito sacrifício. Sacrifício de crianças. Quando você dá uma bala, é, quando você dá uma bala, antigamente falava, e hoje, né, depois de estudos e tudo, eles falam, né, que o doce nada mais era que uma colheita de sacrifício. Era uma oferta. Então, quando você dá a bala, por que que todo mundo pede bala? Pede doce? Porque é para celebrar aquele sacrifício. E eu lembro que o ano passado, nossa, toda hora batia na porta aqui de casa. E eu coloquei uma placa, imprimi, escrevi num papel e falei assim: aqui a gente não comemora o Halloween, aqui a gente comemora a vida. Que Jesus te abençoe. E assim, as pessoas olhavam, Amém. eu via pela janela, as pessoas paravam, lia aquilo e ficava assim um pouco assustada, né? E olhava assim, fazia uma cara estranha e saía, nem batia na porta mais. E assim, a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar, porque quando a gente se posiciona,
A gente declara aquilo que a gente acredita e faz a gente, querendo ou não, a gente faz as pessoas refletir. O que que é isso que eu estou celebrando? O que que é isso que eu estou comemorando? Vem da onde? A quem eu estou prestando culto? É muito importante, principalmente a gente que acredita em Cristo, porque como a gente vive num país que tem muito muçulmano, muitas pessoas que acreditam em outros deuses. Se você perguntar para qualquer muçulmano por que que você acredita que Allah é seu Deus, ela vai ter várias respostas. Mas ela vai ter várias respostas. Se a gente perguntar às vezes para uma pessoa que é cristã, por que que você acredita em Cristo? Será que a gente às vezes tem argumento suficiente para defender a nossa fé, para defender aquilo que a gente acredita, para defender aquele que morreu no nosso lugar, aquele que me pagou os pecados no nosso lugar? Então, assim, a palavra mesmo diz, esteja pronto. Lá em 1 Pedro fala, esteja Uhum. pronto para defender a sua fé. Então, assim, esse é o momento, pode ser um momento de festa para o diabo, mas é o momento da gente defender a nossa fé através daquilo que a gente acredita e defender quem é Jesus, defender o que é belo, defender o que presta culto ao Senhor e não a outros deuses e não ao diabo. É É, isso, sem, assim, que eu penso. não, não tá certo, porque em relação ao Halloween, ele Putz, é no dia 31 comemorado no dia 31 de outubro, né, que antecede o Dia dos Mortos, mas é uma prática, né, de mais de 3.000 anos, que surgiu lá no povo celta, que acreditava em vários deuses. Então, eles festejavam esse dia, né, sacrificando animais, e que acreditavam que ia fortalecer a natureza deles, as plantações. Então, se a gente for olhar bem a origem e tudo, além de ser superficialmente uma festa que celebra, né, morte e etc., já tem esse histórico aí de um povo que celebrava vários deuses, né? Então, assim, se a gente, depois que eu descobri, aí realmente não ligo mais. Antes até entrava no sistema, né, como a gente diz, entrava no sistema da escola, comprava para minha filha quando ela era pequena e ia também pedir os doces e tal. Depois que eu conheci, e graças a Deus, tolo é aquele que conhece e não faz nada para reverter a situação, né? Então, depois que eu entendi a história, que eu conheci, também não celebro. Mas adorei essa plaquinha aí que a colega falou, acho que é Grazi, né? E eu acho que também vou compactuar da mesma questão e vou fazer uma plaquinha também para mim. Achei muito Eu ia bacana. fazer a mesma coisa porque a gente dava bombom, né? Até o ano passado, mesmo a gente não se fantasiando, mesmo a gente não fazendo as coisas, ano passado eu saí metade, né? Porque a minha casa era de canto e passava muita criancinha bonitinha, de pirata, de negócio e tudo mais. E vinham às vezes debaixo da chuva, e uma vez a gente ficou com pena que a gente não entregou, e a minha mulher, poxa, as crianças vieram. E aí, ano passado a gente ainda entregou. E esse ano a gente não quer nem entregar o bombom, né? A gente não quer participar em nada. E a minha mulher falou, putz, se prepara que vai vir um monte de gente aí. Graça, muito obrigada pela ideia da plaquinha, porque realmente a gente não quer também ter o trabalho lá de ficar toda vez falando, olha, é isso, é isso, é isso. Então, muito obrigado, eu vou fazer a plaquinha também, adorei, inclusive, né, para poder ter uma oportunidade de dizer que cristão ali se posiciona e que a gente é diferente, a gente pensa diferente. Eu estive falando com uma pessoa que eu amo muito, 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 e que ela falou assim, ah, agora que tu tá nessa tua nova fase, assim, mano, tu se fecha pro mundo. E eu Bom, eu não quis falar com essas palavras, mas quase que eu falo sim, é verdade. Mas porque, perdão, deixa eu não vi aqui. Uma pergunta, não tenho filhos, porém me surgiu uma dúvida. Como você explicaria para seu filho a celebração desse evento? Olha, é, se for pra mim, no caso, né, é, é uma questão de se posicionar. Vou falar, olha, meu filho, essa festa é uma festa americana, é uma festa muito antiga,
mas que celebra, olha, de repente eu passo com ele lá no, na prateleira, né, do Halloween, você vai na GFI, você vai nesses negócios, mano, é coisa de morte, é coisa do pânico, é coisa de serial killer, é aquela máscara de beisebol, sabe, ensanguentada. Vou falar, olha, meu filho, tá vendo? Isso daqui é feio. Se eu falo pra você o ano todo que não pode bater no coleguinha, que não pode ser violento, que você tem que ser gentil, porque nesse dia eu vou falar, eu vou celebrar alguém que tá matando, alguém que tá destruindo. Não, não tem coerência. A gente acredita que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que respeitar o próximo, que a gente tem que ajudar os necessitados, que a gente tem que ajudar, né? Tudo isso, então, é o que a gente acredita. A gente não pode ter um dia que a gente é bom todos os dias e um dia a gente celebra a morte, a gente celebra matador em série, a gente celebra gente ruim, as pessoas se vestem de demônio, de bruxa, de bruxaria, de tudo isso. Então, não tem como, entendeu? A gente não faz parte disso daí, porque isso daí acaba, né, honrando o mal e nós honramos em casa o bem. Eu falaria assim. Olha, eu assim, eu concordo com o Bruce aí com essa questão. E eu tenho dois filhos, né? O Caio tem quatro, fez quatro agora, e a Emanuela tem dois. E tanto na creche como na escola sempre comemora, tanto Halloween, Carnaval. E eu sempre, o ano passado, o Caio ainda é muito pequeno, mas esse ano com certeza ele vai perguntar. E na creche eles pedem para ir fantasiado. E o ano passado eu falei assim, não, é que dia que vai ser o Halloween? Ah, tal dia a gente vai ficar o dia todo comemorando. Eu falei, então tal dia ela não vem, porque nós não comemoramos. Nossa, mas por quê? E aí, como que eu explico para os meus filhos? Eu sempre falo a verdade. Qual que é a verdade? Essa festa celebra a morte e celebra o diabo. Nós servimos ao Senhor, nós servimos a Jesus, a vida, tudo aquilo que é belo. E como o Bruce falou, né? Aquilo que é feio, aquilo que é morte, não exalta o nosso Criador, não exalta o nosso Deus. Eu sempre falo a verdade. Então, para você, igual para Ana Paula, que não tem filhos, que quer aprender, e para quem até tem filhos, né? Fale sempre a verdade para o seu filho. A verdade no sentido de que existe o mundo espiritual, existe o homem mau, existe o diabo ao nosso derredor o tempo todo querendo nos devorar. Não fale apenas que é uma festa que não é bonita, mas fale o de trás dessa festa. Ah, ele é pequeno, não vai entender. Engana, as crianças são muito, muito inteligentes. Eu lido com criança tem muito tempo e tanto meus filhos como antes, eu já tive célula de criança, hoje tem as crianças que eu ajudo na salinha, que tem uns de 7 a 10 anos, e eles são muito inteligentes. Eles percebem tudo. E outra, a criança ela tem uma sensibilidade espiritual diferente. Ela sente as coisas. E sempre fale a verdade, sempre explique o que está por detrás daquilo. Claro, de uma forma lúdica, de uma forma que ele entenda, mas não deixando de falar a verdade, não deixando de explicar aquilo que é certo. Tanto é que o ano passado, quando as crianças vinham bater, as crianças queriam ver, queria ver, queria ver. E aí eu falei assim, você quer ver? Então eu fui e mostrei uma vez e depois não deixei eles ver mais. E porque eles ficaram assustados, com as fantasias. E eu falei assim, tá vendo? Isso aqui não é bonito, isso aqui não exalta Jesus, isso aqui não cultua Jesus. E, e esse negócio de colocar a plaquinha é interessante. Por que que eu quis colocar a plaquinha? Igual o Bruce falou, as crianças vêm tão bonitinhas, vêm querendo, né? Um doce, querendo uma oferta. Mas assim, eu decidi realmente não contribuir com esse tipo de coisa. Amém. E a plaquinha, ela faz a pessoa refletir, porque todo mundo queria a plaquinha, porque às vezes vinha só as crianças maiores, e às vezes vinha as crianças pequenininhas com os pais. E todo mundo que lia a plaquinha ficava assim: o que que ela quis dizer, eu acho, né? O que que essa pessoa quis dizer com isso? E eles iam embora, e você via que eles iam embora refletindo naquilo. Então, assim, é não contribuir mesmo, não contribuir com propagar dessa mensagem. Vou O que fazer que dizia a panqueca. placa? Falava assim que nós aqui, nós não festejamos o Halloween, nós Tem que fazer festejamos a a vida. Bila. Que Jesus te abençoe. Era isso que falava. E é muito importante, sim, porque as crianças, muitas crianças, elas só participam ali da festa, né? Eles não têm aquele entendimento do que é e do que não é.
E aí entra a importância dos pais, porque os pais são espelho para os filhos. Então, é igual a Graça está falando aí, vem o ensinamento de falar sempre a verdade, é o que eu ia falar a verdade. Nada mais que a verdade é o que a criança já vai crescer entendendo que a verdade é o importante, né?